Rezamos então de modo especial por Dona Dorinha. Somos iluminados pela palavra de Deus, tanto a primeira leitura como também o Evangelho. No Evangelho, Jesus nos fala sobre a importância do nosso testemunho. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo de um caixote, mas para que ela fique no alto, para iluminar a todos. Na nossa família, quantas pessoas representam esse farol, né? Um pai, uma mãe que muitas vezes se tornam ali o patriarca, a matriarca de uma família, uma referência pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua fé. E é um convite a cada um de nós a também termos essa consciência de que as nossas ações, como elas são vistas e como somos cristãos, Jesus nos convida a refletir em nossas ações a nossa fé. Nós não precisamos nem dizer em que cremos ou como nós cremos, basta que se veja a nossa vida. E temos que pedir muito a Deus para que a nossa vida não seja incoerente com a nossa fé, para que a nossa vida não desminta a nossa fé. Mas eu queria convidá-los mais a refletirmos na primeira leitura, muito oportuna para essa missa de sétimo dia. São Paulo, escrevendo a Timóteo, dá a ele uma série de recomendações e depois, olhando para si mesmo, São Paulo fala assim: você, meu filho, faça tudo isso, seja um evangelizador, cumpra o teu ministério, prega. Quanto a mim, São Paulo estava preso já, condenado à morte por ser cristão. Eu já estou para ser oferecido em sacrifício e o tempo da minha morte se aproxima. E aí nós vemos, meus irmãos, a diferença da fé, de quem tem fé para quem não tem, diante dessa realidade, que por um lado é algo tão certo na nossa vida e por outro lado é algo que nós não aceitamos. É uma espécie de contradição que existe em nós, mas que é explicável. Por que nós temos essa rejeição pela morte? Porque Deus nos criou para a vida eterna. Deus nos criou para a vida. A própria palavra de Deus diz que a morte não é obra direta de Deus. Deus colocou em nós esse desejo de viver sempre. E mesmo quando o nosso corpo morre, o nosso espírito não morre. E ele vive eternamente, não é? Então, esse desejo nosso de, digamos assim, de não morrer, é porque existe em nós essa ânsia pela vida eterna. E por outro lado, a condição humana, depois do pecado original, é que todos vamos morrer. Embora seja algo, por um lado, tão certo, nós não encaramos assim com naturalidade, né? Jamais a gente fala assim, morreu. Jamais a gente vai falar assim com alguém, principalmente que nós amamos. É a condição de todo mundo morrer. Não, porque por causa desse desejo de vida eterna que existe em nós. Porém, para quem tem fé, nós conseguimos olhar para a morte de um modo diferente, mesmo sabendo que é algo certo, né? Mesmo com esse conflito pelo desejo de viver para sempre, São Paulo nos ensina a olhar para a morte com serenidade, porque eu sei que ela não é o fim, eu sei que ela é, digamos assim, uma porta que separa dois compartimentos, a vida terrena com a vida celestial, a vida temporal da vida eterna. Aquele que tem fé consegue olhar assim. E São Paulo, ao chegar ao final da sua vida, depois de ter trabalhado tanto por Cristo, essa semana celebramos o dia da conversão de São Paulo, e a partir do momento em que ele se converteu, tocado pela graça de Deus, a sua vida foi totalmente dedicada ao ministério, né, a pregar o Evangelho, sofreu perseguições, naufrágios, né, uma série de sofrimentos. E ao chegar ao final da sua vida, ao ser condenado por causa de Cristo, São Paulo poderia pensar assim: tudo que eu fiz por Cristo e agora eu vou ser condenado, eu vou ficar preso, eu vou morrer, será que Cristo não vai vir me libertar dessa prisão? Não, ele não pensava assim, porque ele estava com os olhos fixos na vida eterna. Esse olhar sereno de quem olha para a sua vida terrena e olha para a vida eterna e sabe, tem a certeza de que nós fomos criados para essa vida eterna. Quando
o Papa Bento XVI renunciou, vai fazer agora acho que 9 anos, né? Ele, na despedida, ele disse assim: eu agora vou me retirar para a oração, e assim vou me preparar para o meu encontro com Deus. A serenidade de falar isso, sabendo que talvez ele nem imaginaria que vivia tanto tempo como está vivendo, mas essa serenidade de que quando chegar a morte, vai ser o encontro com Deus. Aquele Deus, esse Deus que nós procuramos tanto durante a nossa vida, esse Deus que muitas vezes se esconde de nós por causa da fé. A fé é um véu, a fé é um túnel que nos separa dessa visão de Deus. Mas a fé nos dá essa certeza de que depois desse véu existe uma realidade. Depois dessa porta existe um outro compartimento muito mais bonito, que é o céu, que é a vida eterna. E por isso São Paulo, com esse espírito de fé, ele resume a sua vida em 3 frases. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu acho que todos nós devemos pedir a Deus a graça de, no final de nossa vida, podemos dizer também assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O que é o bom combate? Se São Paulo fala que é o bom combate, é porque há combates também que são ruins. Feliz aquele que combate o bom combate. Significa o quê? É a dedicação, é a luta diária. O livro de Jó diz que a vida do ser humano sobre a terra é uma luta, é o bom combate. A luta para cumprirmos os nossos deveres, a luta para sermos fiéis a Deus, para fazermos o bem, é um combate, é uma luta constante. Muitas vezes lutamos até contra nós mesmos para permanecermos fiéis, para perseverarmos na nossa fé. Então, o bom combate. Terminei a minha carreira. Como é consolador alguém poder dizer isso, chegar no final da vida e dizer assim: eu termino a minha carreira. Não é simplesmente eu morro, não, eu cumpri a minha missão. Terminar a carreira é isso, não é? Em latim se diz: eu consumi o meu percurso, ou seja, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, não é? Como é bom a gente se dedicar aos próprios deveres, à missão que Deus dá para cada um de nós. Como é bom, meus irmãos, nós podemos no final de cada dia olhar para o dia e vermos que nós procuramos fazer a vontade de Deus e dizer: nesse dia eu terminei a minha carreira, eu fiz hoje o que eu tinha que fazer. E esse pode ser o último dia. E qual vai ser a nossa alegria de podermos cada dia termos cumprido a nossa missão, termos assim terminado a nossa carreira. E finalmente São Paulo diz: guardei a fé, ou seja, permaneci fiel a Deus. Não deixei que as dificuldades, as provações da vida abalassem a minha fé, me fizessem perder a fé no momento de uma perda. Às vezes vem ao nosso coração algumas perguntas, Por quê? Por que aconteceu assim? Por que tinha que ser assim? Se nós não tivermos a resposta, e muitas vezes não vamos ter, entreguemos essa pergunta para Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho a resposta, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu não sei como explicar tudo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Muitas vezes vai ser a melhor resposta que nós podemos ter: o abandono, o lançar-se nos braços de Deus. Então, o combate, a missão cumprida, a fé. E é interessante que quando nós rezamos pelos fiéis defuntos, nós pedimos exatamente graças relacionadas com esses 3 pontos. Quem combate deseja o quê? A paz. Por isso que para aqueles que já morreram, nós pedimos que eles descansem em paz. A paz para quem combateu, para quem lutou. Para quem se empenhou, quem trabalhou, cumpriu a sua missão, se cansou, o que nós pedimos? O descanso. Descanse em paz. E para aquele que viveu da fé e que, portanto, enfrentou a escuridão da fé, o túnel, esse véu da fé, o que nós pedimos? A luz eterna. Brilhe para eles a luz eterna. Nós pedimos a paz, o descanso e a luz para quem combateu, para quem trabalhou e para quem viveu da fé. É o que nós pedimos para Dona Dorinha, que ela possa, na presença de Deus, ter agora essa paz, esse descanso e essa luz, que é o próprio Deus. Essa luz eterna que nós pedimos que brilhe
para aqueles que já partiram, é o próprio Deus que ilumina e que faz a alegria de todos na vida eterna. E peçamos para nós também, nesse dia, a graça de combatermos o bom combate, de cumprirmos a nossa missão e a graça de sempre guardarmos e conservarmos a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.